Muito bem, fala aí pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E a gente continua agora essa nossa aula aí sobre o Word, né? Então a gente vai continuar aí a aprender algumas dicas sobre essa ferramenta aí que faz parte do nosso dia a dia, tá? Talvez hoje eu traga para vocês aí uma das dicas mais importantes, que é o esquema para trabalhar com estilos e modelos, tá? Que aliás o Word funciona em cima de estilos e modelos, né? É a gente que tenta fazer errado porque nunca mostraram talvez ali a forma correta de executar, tá? Então basicamente a gente vai ver aí que quando a gente utiliza esses estilos e modelos fica muito mais fácil a nossa vida, tá? Então é uma das coisas que a gente vai estar trabalhando. A gente vai falar sobre cabeçalho e rodapé, tá joia? Vamos falar sobre quebras, que é um assunto extremamente simples, mas que as pessoas também acabam confundindo bastante, né? Quebra de página, quebra de seção. Então a gente vai ver como é que a gente usa isso de forma correta. E a gente também vai fazer uma formatação de colunas, tá? E depois a gente vai ver o corretor ortográfico, que é uma ferramenta bem simples aí de ser usada também, tá bom? Que são coisas mais rápidas aí. A gente vai perder bastante tempo hoje aí sobre estilos e modelos e as quebras, tá? Cabeçalho, rodapé e quebra. Então esses são as principais itens dessa nossa aula de hoje, tá ok? Vamos lá. Eu vou encerrar esse arquivo aqui. E aí eu já tenho um arquivo novo aqui para a gente começar a trabalhar, tá? Então, pessoal, é o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o Word ele trabalha em cima de estilos e modelos, tá? Então, basicamente, a gente vai ver que aqui na página inicial, a gente vai ter essa lateralzinha aqui que ninguém dá muito valor, fala, ah, legal, isso aqui deve ser uma pré-formatação para deixar parecido. Na verdade, não, pessoal. Tudo que a gente faz dentro do Word, ele basicamente está inserido aqui dentro, né? Então, ele já vem por padrão, o arquivo, nesse estilo normal e é o que a gente mais vai usar, né? Mas além disso eu quero falar sobre os estilos de título aqui com vocês, que a gente vai acabar utilizando bastante aí para organizar esse nosso texto, tá? Então, via de regra, ele vem por padrão, é o que a gente mais vai usar, tá? Eu vou clicar com o botão direito aqui e a gente já vai se acostumar a fazer esse roteiro, né? Para modificar esse estilo. Só para a gente ver o que é que está definido aí para esse estilo. Então, eu clico em modificar. Então, ele tem um nome, né, pessoal? Ó, ele tem o nome. A gente pode até editar esse nome, mas normal, eu acho que já é uma forma interessante, tá? O estilo do parágrafo seguinte que é importante, tá? Então, ó, é normal e o próximo vai ser igual, né? Então, ou seja, sempre que a gente der um enter, né? É quando a gente faz aquela quebra de parágrafo, vai para o próximo parágrafo, dá o ponto final, enter, e aí ele vai para o próximo parágrafo. Sempre que a gente fizer isso, o estilo vai seguir aquilo que está no próximo parágrafo. Pro normal, a gente está imaginando que a gente está escrevendo texto e tal, então a gente mantém isso. Mas quando a gente for trabalhar títulos, aí é interessante, né? Sempre que eu digito o título, a hora que eu dou um enter, ele cai no normal. Tá? Ou seja, ele volta a apresentar. Eu não sei se vocês já perceberam, às vezes quando a gente está numa numeração, colocou uma numeração aqui, né? A gente até viu na outra aula a numeração e dá um enter, mas a gente quer escrever um texto. Aí ele está no 1, ele vai para o 2. Aí a gente tem que apagar e digitar o texto, né? Então isso é porque a gente não está usando de forma correta aí essa questão dos estilos, tá? Então, via de regra, ele vem com uma fonte padrão, Calibri, alinhado à esquerda, espaçamento entre linhas de 1.08, formatação básica ali do Word, né? Aquilo que a gente acaba usando. É comum também, às vezes, as pessoas fazem vários parágrafos e aí quando vai inserir uma coisa nova, ele vem no estilo diferente, né? Eu vejo às vezes muito isso em TCC. O pessoal que acaba inserindo um parágrafo novo ali no meio e tá com uma formatação de fonte diferente. Por quê? Quando você acha formatar, a fonte ele já vem aqui de cara, né? Vamos deixar, por exemplo, o nosso texto vai ser tudo em Arial. Então, a gente já selecionou aqui a fonte Arial. Tamanho 11, 10, 12, né? Então a gente pode escolher aí. Eu vou deixar como tamanho 10. E cor automática, ele já vem no automático do preto, tá? A gente pode selecionar essa cor preta. Eu vou deixar no automático. Mas eu posso formatar outras coisas, né? Então quando eu clico aqui em formatar, eu posso formatar fonte, parágrafo, tabulação, borda, idioma, tudo é possível a gente fazer aqui, mas o que mais a gente vai usar? Vai ser talvez fonte, parágrafo, até porque é o que a gente acaba já utilizando. Então, quando eu cliquei lá no formatar parágrafo, ele já abriu, né, aquela telinha de quando a gente clicava aqui no botãozinho de parágrafo, formatar parágrafo, tá? E aí ele já vem, o alinhamento é à esquerda,
o nível, os recuos, também o espaçamento depois do parágrafo. Então aqui ele já traz para a gente, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, o padrão do nosso texto vai ser sem recuo, tá? Ou seja, ele vai manter a linha da régua, mas ele vai ter um especial primeira linha, né? Ó, quando a gente coloca aqui, ele já até aparece aqui o especial primeira linha, e ele vai ser um espaçamento 1,5 linha, tá ok? E o depois do parágrafo eu vou deixar zerado, tá joia? E vou dar um ok. Então ele já trouxe aqui, ó, para o nosso padrão, como ficou aquela formatação. Tá? Eu poderia vir aqui em fonte e falar, não, ó, tem que ser tudo maiúsculo, né? Ou algum outro detalhe aí que a gente não tem lá nessa formatação básica aqui. E o nosso texto tem que ser justificado. Ó. Ele já tem até o botãozinho aqui de justificado. Poderia ter feito aqui na formatação de parágrafo, né? Ó, justificado. Mas ele já tem um atalho aqui pra gente. E vou dar um ok. O que acontece, pessoal? Agora, toda vez que eu digitar um texto, ele basicamente já vai seguir aquela formatação que a gente pré-definiu ali na fonte Arial, tá? Eu vou usar uma fórmula aqui, pouca gente conhece também, mas fica até uma dica, até para vocês praticarem, né? Tem uma fórmula que é igual, rend e abre parênteses, tá? Então aqui eu tô falando que eu quero gerar um texto randômico, até pra gente poder aí discutir. Eu só não lembro agora a ordem, se é parágrafo ou linha. Eu vou colocar aqui 2 parágrafos de 3 linhas. Eu acho que é isso, se eu não me engano. Quando eu fecho o parênteses, parece fórmula de Excel, e dou um Enter, olha só, ele gerou lá então pra gente 2 parágrafos com 3 linhas aproximadamente de um texto qualquer. Tá? É só pra gente poder visualizar aí essa nossa criação e aprender um pouco aí sobre a formatação. Então veja só, pessoal, já veio por padrão, tá? Aquela formatação normal. Então tudo que eu fizer no meu texto agora, mais nada vai vir com aquela fonte Calibri, né? Ela vai vir tudo já no formato Arial. Então basicamente, conforme eu for digitando aqui, né, o nosso texto, ele vai seguindo essa regra aí de 1,5 linha, o espaçamento. Então, ou seja, a gente já definiu ali no corpo do nosso texto o formato, tá? Agora uma outra dica interessante é usar a formatação de título. Porém, pessoal, geralmente título a gente tem uma sequência numérica. Quando a gente faz isso, se a gente for aqui até no título, tem título 1, título 2 aqui pré-definido, eu vou no modificar. Se a gente vier aqui, né, e na formatação de numeração, tá? Não vai funcionar tão bonitinho, tá ok? Então o que eu recomendo, principalmente quando a gente for colocar subtítulo, tá? Que vai ser o 1.1. Né? O 1.0 lá, o 1 vai dar certinho, mas o 1.1 vai dar confusão para a gente fazer isso. Então a dica é a gente fazer o inverso. O que a gente vai fazer? A gente vai digitar, depois do nosso texto aqui, eu vou clicar aqui, vou digitar formato nível 1, tá? Que vai ser o título 1. E aí a gente vai fazer o quê? Eu vou selecionar ele e vou adicionar aqui a numeração. Ó. Então eu clico aqui em numeração. E tem as opções, né? Vamos pegar aqui, aqui tem um usado recentemente, né? Mas é o 1, 2, 3, que é a nossa sequência, tá? Porém, pessoal, esse formato aqui, o subtítulo, se eu não me engano, vai vir como ABC, tá vendo? Ó, que é a lista atual. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar 1.1, 1.2, clica nele. Muito bem, o que a gente fez agora aqui? Criou o formato nível 1, eu vou dar um Enter e apertar o Tab no meu teclado. Olha só, então ele já jogou 1.1. Então, eu vou digitar aqui, ó, formato nível 2. Tá? E vou fazer a mesma coisa, só que eu vou dar outro tab agora para o formato nível 3. Formato nível... Opa! Formato nível 3. Então, 3 níveis e assim por sequência, tá, pessoal? Quantos eu quiserem fazer, quantos a gente quiser fazer, que vai dar certo. Então, o formato nível 1, vamos imaginar que ele vai ser negrito. E eu quero ele maiúsculo, mas o maiúsculo tem até a dica que eu vou dar, então eu nem vou fazer ele agora. O segundo, ele não vai ser negrito e ele vai ser maiúsculo também. E o terceiro, ele vai ser negrito e minúsculo, tá? Então eu estou fazendo, é um exemplo, tá, pessoal? Isso aqui, se eu não me engano, é até o que pede a BNT lá. Não sei nem se é a norma do Instituto, mas basicamente é a da BNT aí. Mas aqui teria que ser maiúsculo, né? Esses dois caras aqui, mas a gente vai fazer depois. Então, ó, formato nível 1, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou selecionar esse texto, que já tem a formatação de 1.1, a gente já bateu um negrito aqui. A gente vem aqui no título 1,
clica com o botão direito, atualizar título 1 para corresponder à seleção. Ou seja, eu vou transformar esse formato de título 1 a esse formato que eu já fiz aqui manualmente no texto. Então, fiz. Então, olha, já até apareceu agora, ó. 1, ele está em negrito. O nível 2, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com o título 2. Botão direito, selecionei ele lá primeiro, né? Atualizar. Ah lá, agora ele já ficou aqui, nível 2 é 1.1. E o nível 3, sempre que a gente fizer o nível 2, ele já abre automaticamente o 3 e assim por diante. E o nível 3, a mesma coisa para o título 3. Legal, então a gente criou agora um estilo normal, que a gente já tinha feito, de título 1, título 2 e título 3. Mas eu falei que o 1 e o 2 eles são maiúsculos, né, pessoal? Então a gente vem aqui com o botão direito, ó, modificar, e a gente vai lá no formatar fonte, e ele vai aparecer aqui já a opção pra gente, ó, todas em maiúsculas. Ok, ok. Ó, ele já converteu automaticamente, né? Olha que coisa chique, né, pessoal, para facilitar a nossa vida aí. O nível 2 também é. Então eu vou lá no nível 2, botão direito, modificar, formatar fonte, todas em maiúscula. Ok, ok. E o nível 3 está correto, que ele é minúsculo e negrito. Então veja só, pessoal, a gente formatou já os nossos subníveis aí de título. Legal, né? Deixa eu só corrigir aqui, porque ele está batendo um recuo, né, pessoal? Ele vai trazer esse recuo para o nosso texto depois, né? Vamos arrumar isso. E aí a gente faz o mesmo procedimento que eu acabei esquecendo. Eu voltei aqui a reguinha, né? Zerei tudo. Esse daqui é o título 2, formatar, aplicar, né? Mesma coisa para o título 3, aplicar título 3. Beleza, só confirmar se o 2 ele está maiúsculo, né? Porque a gente fez esse ajustezinho aí que eu acabei voltando, tá? Fonte, já está tudo maiúsculo. Maravilha, show de bola. Então, via de regra, a gente acabou de criar aí o nosso formato de níveis, tá? Eu vou até apagar esses daqui, porque vamos imaginar que a gente tem aqui nesse nosso texto os níveis, né? Então eu vou ter aqui logo no começo a introdução do meu trabalho. Mas o que é a introdução? Já é um nível, né, pessoal? O que a gente faz? Seleciona ele. Agora eu não vou mais, eu vou clicar direto, né? Ó, a introdução em nível 1. Tá ok? Vamos imaginar que depois do nível 1 aqui, eu tenho um outro subtópico aí do meu trabalho, objetivos. Quando eu selecionar ele aqui, eu vou aplicar o nível 2 nele. Olha só, pessoal, já está respeitando aí o nosso. Eu vou colocar aqui um texto randômico também. Veja só como ele respeitou. E eu vou colocar aqui o nível 3. Objetivos específicos. Vou selecionar ele aqui e vou aplicar um nível 3. Olha só, pessoal, ele já respeitando, já está até com cara de TCC isso aqui, né? Ou seja, ele está respeitando. E ó, se eu der Enter aqui e começar a digitar, né, pessoal? Ele não traz mais um 1.1, ele volta ao estilo normal, né? Porque é aquela formatação que a gente tem, ó, tanto depois do 1, 2 e do 3, que no parágrafo seguinte eu vou para o normal, tá? Ou seja, a gente acabou de configurar o nosso documento para ele respeitar aí esse formato, tá? Qual que é a parte mais legal, pessoal? Que é o seguinte, eu vou gerar mais um texto randômico aqui, ó. Rand 2, 3. Beleza, ó. Então a gente começou aqui a gerar. Eu esqueci de formatar aqui alguma coisa, algum detalhe que eu fiz errado aí nesse padrão. O que a gente pode fazer, pessoal? Vamos imaginar que em todo o nosso texto, em vez de eu selecionar todo o meu texto, ir lá, formatar, e quando a gente faz isso, a gente selecionou os objetivos também aqui, né? Os subníveis e níveis. O que a gente faz? A gente não precisa selecionar nada. Vai aqui no formato, modificar, tá? Eu quero adicionar um espaço depois do parágrafo, por exemplo. Então vem aqui, ó, formatar, parágrafo, adicionar espaço depois, eu vou colocar aqui 8 pontos. Ok, ok. Olha só, pessoal, ele já faz para tudo. Então ele já adicionou espaço depois para todos os estilos normais que eu usei no meu texto. Então eu não preciso mais ficar agora formatando parágrafo por parágrafo. Eu aplico o estilo, né, pessoal? O estilo normal. Esse é o nosso estilo que a gente formatou aqui. Não, ele não tem. Eu vou modificar aqui. Ele não tem esses, ou é o inverso, né? Esse parágrafo
é 0. Ok. E, porém, o tamanho da fonte é 11. Eu esqueci que o tamanho da fonte é 11, o padrão lá e tal. Dá um ok. Olha lá, ele já aplica automaticamente para todo o texto. Beleza, pessoal? Então, é uma dica sensacional para a gente se organizar e que facilita muito a vida e que, ó, de verdade, 90% das pessoas não sabiam usar isso daqui direito, tá? Então, a única dificuldade é esse macete da numeração, tá? Porque se você tentar fazer isso via aquela formatação, vai dar grosop, né? Ou seja, não vai funcionar direito. Então a dica é, você cria, segue que nem tá o vídeo aqui que eu gravei para vocês agora da videoaula. Cria lá o formato, faz a aplicação, tá? E aí é sucesso garantido, né? Sempre que tiver aí, ó, tem que bater aqui, agora é um novo capítulo, tá? Então eu vim aqui, tô aqui na sequência do meu texto, título 1, né? Ou seja, o nível 1. Olha só, ele já traz até a numeração batendo, pessoal, 2.0. Né? Como que vai chamar esse capítulo aqui? Sei lá, revisão teórica. E ele já traz maiúsculo, é maravilhoso, tá? É uma ferramenta que a gente precisa saber usar, né, e aprender. Então, o que eu recomendo, né, pessoal? Façam isso que eu fiz. Vão gerando esse texto randômico aí, né? Eu lembro que a fórmula é a seguinte, né, ó. É o rend igual, primeiro, né? Rend. Aí você abre número de parágrafos, você pode colocar 10, 20, quanto você quiser, né? Eu vou colocar aqui 2, vírgula, tudo junto, por 3 linhas. Fecha o parênteses quando você der Enter, tá? Vou dar até um zoom aqui para vocês gravarem aí essa fórmula, tá? Então, igual, rende com R mesmo, não é em inglês, né? De mão, né? Abre o parênteses, 2,3. Quando a gente der o Enter aqui, ele automaticamente gera para a gente esses parágrafos randômicos, tá ok? Ó, se eu colocar aqui mais um subtítulo ó, dentro da revisão teórica, eu vou ter um subtítulo, 2.1. Então ele já traz isso. E pessoal, a grande dica é que o sumário já vai ser gerado nessa estrutura, tá? Então não é nessa aula que a gente vai ver sumário, mas basicamente ele já vai ser gerado aqui nessa estrutura. A gente só não vai ver nessa aula porque a gente tem que ver também para criar a lista de figuras, né? E não vai dar tempo, a aula vai ficar muito longa e a gente tem bastante coisinha ainda para estar abordando, tá? Então, pessoal, essa dica é fundamental para a gente aprender a trabalhar aí dentro do nosso texto, tá joia? Muito bem, a gente tem outras ferramentas para a gente abordar. Eu vou pegar mais uma agora, que é cabeçalho e rodapé. Então, geralmente, pessoal, os textos a gente pode aplicar cabeçalho e rodapé, aquilo que vai ser padrão dentro do nosso documento, tá? Como que a gente pode fazer isso aqui? Clica 2 vezes, ó, nesse espaço em branco, ele já habilita a seção de cabeçalho para a gente, tá? Da mesma forma aqui no rodapé, né? Quando a gente clica 2 vezes, ele já habilita aí esse rodapé. Geralmente a gente tem no cabeçalho e rodapé a numeração da página. Clica 2 vezes no texto aqui, ele volta, né, pessoal? A numeração da página, né? Então vamos imaginar que eu tenho que colocar o número da minha página aqui nessa lateral. Então como que a gente faz isso? A gente vai inserir, tá? E a gente vai ter lá, ó, cabeçalho e rodapé, né? Se a gente quiser editar, mas a gente vai em número da página. Pessoal, ele tem aqui, ó, opções de início, que ele joga automaticamente ali no início da página. Mas a dica que eu dou é sempre o seguinte, ó, a gente inserir o número da página no local onde está o nosso cursor. Então, se ele está piscando aqui, eu vou colocar aqui, depois eu trago ele para o outro lado e a gente formata, tá? Então, eu vou lá, número da página, na posição atual, tá? Então, essa aqui é a dica que eu dou. Porque a posição atual significa que ele vai colocar o número da página bem onde está o meu cursor, tá? Então, eu vou colocar aqui, basicamente, na posição atual, o número 1. Então, ele gera automaticamente aqui o número da página, tá? Veja que ele trouxe até um parágrafo aqui, mas eu quero ele na nossa margem direita. Eu vou selecionar ele aqui e basicamente formatar ele ali para ele ficar na nossa margem direita. Clicou 2 vezes, saiu. Então ele vai, né? Na nossa próxima página aqui, deixa eu gerar mais um texto aqui. (2,3) Só para ele ir para a próxima página, né? E olha só, pessoal, automaticamente ele já traz aqui
na próxima página aí a numeração da forma que a gente precisa utilizar, né? E ele vai fazer isso para as próximas, né? A gente vai falar já sobre a questão das quebras de seção para a gente separar isso, tá? Então, via de regra, a gente conseguiu aí inserir o nosso número de página aí no cabeçalho. Ou às vezes é o inverso, né? Eu vou apagar ele aqui. Lembra que é o seguinte, né? Se eu apagar ele aqui, ele vai apagar de todas, né? Porque o cabeçalho é padrão para todas as páginas. Então vamos imaginar aqui que eu tenho um trabalho de conclusão de curso. É o nome, né, do que eu estou fazendo aqui, né? Trabalho de conclusão de curso. Tá, eu quero isso aqui centralizado ali no nosso cabeçalho. Então olha só. Geralmente as pessoas usam isso para relatório, o nome da empresa, né, o logotipo da empresa. Então o pessoal acaba fazendo isso bastante. E na parte de baixo coloca a numeração. Então veja só, a informação desse TCC aparece. Eu quero negrito, tá? Para ficar mais destacado aí, né? Então toda a página vai aparecer ali essa informação. E o rodapé é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui no rodapé. Eu vou jogar agora o número de página aqui. Então inserir número de página na posição atual, número 1. Lembre dessa dica na posição atual, pessoal, para a gente poder dar menos confusão. Eu até recomendo que é mais simples, né? Então, olha só. Agora eu vou ter no cabeçalho a descrição do meu documento e no rodapé o número de página, tá? E recomendo também, às vezes, em TCC tem que tomar cuidado, que às vezes o padrão não é esse, né? Mas é legal, e é uma dica também de boa gestão. Aí eu vou apagar, inserir número de página na posição atual, usar esse modelinho aqui, pessoal, ó. Página 1 de 1, tá vendo, ó? Esse aqui é legal porque você sabe quantas páginas tem o documento, né? Para não esquecer de nenhuma página, às vezes conferir na impressão, né? Não mandar o relatório pro chefe ali com uma página faltando, então é fácil da gente se organizar, tá? Então, outra coisa importante, né, que apesar de estar cinza aqui, ele na impressão vai sair preto, tá, pessoal? Na mesma cor do texto aqui, a não ser que a gente mude a cor. Ele só deixa cinza porque não é o que está habilitado para a gente estar trabalhando neste momento, tá bom? Uma outra dica, né? Às vezes as pessoas falam, professor, mas a minha regra é que cada capítulo numa página, né? Ou eu quero jogar o texto para outra página. Então a gente já viu isso, né? Não fico dando um monte de enter, porque a gente vai lamecar, né, o nosso documento. Então o que a gente faz? Dá um Ctrl Enter aqui e ele joga. Opa, Ctrl A não, Ctrl Enter. E ele cria uma quebra de página, né? Ou seja, ele joga agora esse carinha, ó, ele deixou até um parágrafo a mais aqui, mas ele joga aí para a próxima página o capítulo 2. Então veja só que interessante, né? Muito bem. Vamos imaginar agora o seguinte, né, pessoal? A gente tem que colocar no nosso texto uma capa, tá? Essa capa, ela basicamente não vai ter, né, esse cabeçalho, esse rodapé. Como é que a gente faz isso? É aí que a gente entra com a quebra de seção, tá? Rola muita confusão, muita dúvida. O pessoal confunde bastante a forma de trabalhar isso, tá? Mas a gente vai tentar aí de uma forma fácil de executar isso, tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Opa, eu encurtei ele aqui, né, pessoal? Eu ocultei o texto. Eu vou eu vou dar até um Ctrl Enter aqui, tá? Porque vamos imaginar que eu gerei uma página em branco aqui, né? Então veja só, tá habilitado aqui, a gente tá vendo tudo que a gente tem no nosso trabalho, né? Então tá aqui introdução. Então ficou agora o nosso documento com 3 páginas, tá? Ele tem lá uma página em branco que eu vou fazer de capa e as outras páginas. Mas o que acontece, né, pessoal? Às vezes a gente tem uma situação, até o que eu fiz não é a forma correta, né? Mas que eu não quero que na capa apareça isso, porque vai aparecer o nome, eu vou escrever em um formato diferente, né? Vamos imaginar que a nossa capa seja da seguinte forma, né? Ó, trabalho, tudo maiúsculo, né? Trabalho de conclusão de curso, professor, eita, tô confundindo tudo aqui, hein? Professor
fulano de tal, aluno Beltrano de tal. Né? Então essa é a nossa capa. O trabalho vai ser numa fonte maior, né? Porque eu quero em destaque, negrito. Esses dois vão ficar... Tudo isso aqui vai ser centralizado. Então a gente está criando uma capa aí, né? Aqui não vai ter muito jeito, né? Tem que de fato dar Enter para trazer um pouco para o centro, né, pessoal? Mas vamos imaginar que essa seja a nossa capa, tá? O que acontece? Tá aparecendo, ó, como eu apliquei o rodapé para todos, né? Então tá aparecendo tanto o cabeçalho como o rodapé em todas as páginas, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente não tem que inserir quebra de página, a gente insere uma quebra de seção. Por quê, pessoal? A quebra de página, basicamente, eu só estou empurrando o conteúdo para a próxima página. A quebra de seção é como se eu dividisse o meu documento em dois formatos diferentes, como se eu dividisse em duas partes. Tá? Ou seja, essa primeira parte funciona de um jeito, a segunda parte funciona de outro, terceira de outro e por aí vai. Tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou apagar essa quebra de página. Então é importante, né, já usar isso, porque às vezes as pessoas não veem, não sabem, eu vou apagar ela. E o que vai acontecer? Ele trouxe aqui o texto da introdução na primeira página. E a gente vai inserir uma quebra de seção, tá? Mas ele não é no inserir, pessoal. Ele basicamente fica aqui no botão Layout Quebras, tá? Quebra de página a gente já viu. E a gente tem aqui, ó, quebra de seção, próxima página. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer isso, ele vai jogar para a próxima página. Mas, porém, eu vou conseguir formatar de formas diferentes esse meu documento. Então, layout, ó, o meu cursor está bem aqui na introdução. Eu vou colocar aí na frente do nome, que seria já, sei lá, vai ter um ano também aqui, né? Ano 2020. Então, essa é a nossa capa aqui. Então, depois do ano 2020, eu vou em layout, quebra, seção, próxima página. Muito bem. Olha só, ele até ocultou aqui, né, pessoal? Mas, basicamente... Olha, ó, é uma quebra de seção. Eu estou colocando ela só aqui para a gente ver. Mas ele criou aqui uma quebra de seção. Não está aparecendo, né, que é uma quebra de seção porque ele está centralizado aqui o nosso texto. Ele escondeu ali. Mas se eu der um Enter, ele já mostra. Ó, então eu tenho uma quebra de seção para a próxima página. Então o que a gente fez aqui? A gente agora continua ainda com aquela informação do cabeçalho. Tá? Que está repetindo, mas eu não quero nem que o número da página e nem que essa informação do cabeçalho apareça na capa. Eu quero uma capa em branco, né? Eu vou até tirar aqui a marcação, porque a gente quer o quê? Que apareça só isso aqui na nossa capa, né? Deixa eu dar um zoom aqui, deve estar pequeno também, né? Mas eu não quero que apareça aqui esse cabeçalho. Então o que a gente faz, pessoal? A gente vem aqui na nossa próxima, e até vai dar uma confusãozinha rápida aí, mas a gente arruma. Ó, eu entrei aqui, sempre que eu entro no rodapé, tá, no cabeçalho, ele aparece, ele entra já nesse, ele cria esse menu design, tá, ou seja, o design do cabeçalho, e ele tem aqui já bem no meio, ó, uma opção que está marcada, ó, vincular ao anterior. O que significa isso? Se a gente fizesse isso antes de criar o cabeçalho, a gente veria que estaria cinzinha, desabilitado, porque eu não tenho mais de uma seção. Então, o que ele está falando aqui? Ó, que esse cabeçalho está vinculado ao cabeçalho da seção anterior. Tá? Mas eu não, ó, tá vendo que no primeiro ele nem aparece? Ele apareceria dessa forma porque eu não tinha seção. Agora eu tenho uma quebra de seção, né? Deixa eu mostrar ela aqui, ó. Logo no final da primeira página. E eu não quero que apareça na primeira. Só que se eu apagar da primeira agora, ele vai apagar de todas, né? Mas não vai ter jeito, né? Eu devia ter feito isso na forma inversa, mas não tem problema. Eu vou apagar então da primeira, tá? E vou apagar o número de página da primeira. E aí na segunda, ó, quando eu clicar na segunda, então eu vou clicar aqui no cabeçalho, eu vou desmarcar essa opção do vincular ao anterior, tá ok? E o rodapé, mesma coisa, ó. Eu desci lá no rodapé, estou dentro dele, desmarco o vincular ao anterior. Então agora, pessoal, o cabeçalho de cima vai ser diferente das próximas páginas. Então aqui eu vou ter lá, ó, trabalho de conclusão, vou colocar tudo maiúsculo. De curso, tá? E aqui no rodapé eu vou ter a numeração que a gente já tinha feito, né? Então inserir
número de página na posição atual, aquele modelinho lá, página 1 de 1, ok? Então o que aconteceu, pessoal? Olha só que legal. Como a gente tirou esse vínculo, na página 2 aqui eu tenho o cabeçalho, mas na página 1 eu não tenho mais. Por quê? Está removido aquele vínculo de uma página com a outra, tá? Então, via de regra, agora, daqui para baixo, ou seja, eu vou até sair. Dessa quebra de seção para baixo, para cima, eu não tenho cabeçalho nem rodapé. Mas daqui para baixo eu tenho, tá? Então, o que acontece? Ele vai aparecer nas páginas de baixo, mas não vai aparecer ali nas páginas de cima, tá? Aí você vai falar assim, professor, mas ele também não, eu não quero também que conte, né? Porque olha só a numeração como ficou. Então a gente tá aparecendo aqui, ó, página 2 de 3. Eu não quero, eu quero página 2 de 2, né? Então a gente vem aqui, clica com o botão direito, formatar números de página, tá? Então o que a gente vai colocar aqui? Que a nossa página inicia em 1. Essa página aqui, ok. Então ele já vai dar aqui pra gente um total de 1. Então ele vai começar a página 1 de 3. Ele dá, acho que dá para formatar aqui também, né? TCC, editar campo. Eu não sei se a gente vai conseguir, pessoal, quando usar esse modelo, né? Mas se fosse só o modelo de número, né? Eu posso até apagar aqui. Ele vai funcionar certinho. Ou seja, ele vai começar ali onde tem o texto na página 1 e na capa não está contando a página. E o índice respeita isso, tá, pessoal? Quando a gente for fazer índice, a gente também vai ter esse respeito aí dessa questão. Depois eu vou até estudar como que faz para a gente poder formatar também o número do total ali, mas acho que deve dar, tá? Então beleza, a gente viu aí dicas de como usar cabeçalho e rodapé, como fazer a quebra de seção, tá? Que mais que a gente viu aqui? A gente viu quebra de página, né? Que a gente tinha até uma revisão, porque a gente já falou dessa dica da quebra. Então a gente viu a diferença de uma quebra de página de seção, né? Ou seja, a quebra de página só joga para baixo, a quebra de seção divide a formatação dos documentos, como se fosse 2 documentos dentro de um só, né? Ele cria uma seção nova aí dentro do nosso documento. Agora, pessoal, são mais 2 dicas simples aí para a gente finalizar essa nossa aula de hoje e já ir para a nossa atividade, né? Eu vou aqui no tópico, no último ali, eu vou gerar mais um texto randômico maior, tá? Mais extenso aqui. É igual rende, eu não sei se vai funcionar maiúsculo. Rende, eu vou gerar agora 5 parágrafos com 5 linhas. Vai ser um texto maior aí, né? Então veja só, agora ele criou uma quantidade grande de texto aí dentro desse novo subtópico. Existe uma forma também da gente, uma dica aí, da gente economizar espaço, né? No nosso texto e de formatar, que é criar coluna, né? Geralmente jornal é por coluna e tal, né? Então vamos imaginar que eu quero esses 2 carinhas aqui, esses 2 parágrafos, em forma de coluna, tá? Então eu seleciono ele, eu vou lá em layout, tá? E eu tenho aqui colunas, ó. Então eu tenho margens, depois a gente vai ver margem na próxima aula também. A gente tem colunas e ó, eu tenho aqui 2 colunas, 3 colunas. A gente pode escolher, eu vou colocar 2 colunas aqui. Então o que ele faz, pessoal? Ele automaticamente já joga uma quebra de seção. Ela é contínua porque ela está na mesma página, né? Ela não muda, mas ela dividiu o nosso texto aí em 2 colunas. E daqui para frente ele já consegue a fazer aí essa separação. Então o próprio Word ele faz isso, né? Eu quero voltar. Só tem que tomar um cuidado na hora de voltar. Você tem que selecionar todo esse texto da coluna, né, pessoal? Então, ó, foram esses 2 parágrafos que a gente formatou aí em 2 colunas. Vai lá em coluna, coloca uma. Só toma um cuidado, porque ele mantém aqui, pessoal, essa quebra de seção, tá? Às vezes dá uma confusão. Então, para apagar a quebra de seção, como que a gente faz? Tanto quebra de página como seção. Coloca o cursor antes dela, né? Eu acho que depois não deve dar. É antes e aperta o delete. Então ele apaga essa quebra que a gente fez aqui em excesso. Por isso que é importante usar, né, o nosso botãozinho que mostra tudo que tem no texto, né? A gente nem saberia que tem uma quebra de seção aqui embaixo, ó. Então, vamos lá. O exibir. E aí eu vou... Cliquei na frente dele, delete. Então ele já removeu. É a mesma coisa para quebra de página, tá, pessoal? Quando a gente precisar, ó, clica com o botão, dá um delete e ele apaga ali a quebra de página, tá? Então são dicas aí
para a gente poder usar. Vamos imaginar agora que eu preciso inserir uma nota de rodapé, né? Vamos pegar aqui uma palavra aí, né? Online. Então vamos imaginar que eu tenho que fazer uma explicação para a palavra online, né? Vídeo online. Então esse termo aqui eu quero que apareça uma nota de rodapé explicando. Como que a gente faz isso, tá? Seleciona o texto, vai em referências e aí a gente vai ter aqui inserir nota de rodapé. Então olha só o que ele faz, pessoal. Tá vendo? Ele aparece aqui o número 1 e ele joga o número 1 aqui para baixo, né? Então a gente vai explicar. Vídeo online. Vídeo online. Eu vou digitar a explicação, né? Refere-se ao termo utilizado para vídeos disponibilizados em plataformas digitais. Então um texto qualquer aí, né, pessoal? Então o que acontece? Ele criou automaticamente uma nota de rodapé. Se quiser explicar outra coisa, é a mesma coisa, né? Deixa eu ver uma outra parágrafo aqui, ó, o Word. Então eu vou explicar o que é o Word. Então eu vou a mesma coisa lá, referência, selecionei a palavra Word, inserir nota. Então ele já gera aqui uma outra nota de forma automática, né, pessoal? Ele até jogou ali para a próxima página, ele distribuiu. Então o Word é uma ferramenta do pacote Office, tá? Então, via de regra, ele criou ali essa referência. Ele, quando ele apertou o texto aqui, ele jogou para a página de baixo, por isso que foi na próxima página, né? E ele vai adicionando. E aí tem muita gente que tem dificuldade na hora de excluir, né, essa nota de rodapé. Como é que a gente faz? Basicamente, a gente vem aqui, né, clica na frente dela e apaga. Né? Ó, cliquei no backspace uma vez ali, né, para apagar, ele selecionou. De novo ele apagou. Aí ele veio aqui a posterior, né, ó. Tem mais uma aqui, ó, número 1. Então sempre que a gente apaga aí o número, ele já remove a nota de rodapé, ok? Então muito bem, deixa eu ver o que mais que tem pra gente aqui. A gente falou de formatação de coluna, nota de rodapé. Para fechar, pessoal, correção ortográfica, né? Então o Word ele tem, sempre que a gente digita uma palavra errada aqui, ele vai aparecer uma opção, né? Sei lá, digitei aqui alguma coisa. Então ele aparece aqui essa informação, né, tracejadinho embaixo, e ele te dá algumas sugestões quando você clica o botão direito. Mas a gente tem lá a ferramenta, né, de correção ortográfica, né? Então quando a gente vai aqui em revisão, a gente tem aqui, ó, ortografia e gramática. Quando a gente clica, ele começa a passar por todas as formas, né? Eu posso ignorar, que às vezes ele também entende como umas palavras que não estão no vocabulário dele, né, no dicionário dele. Ou a gente pode adicionar, né, ao dicionário. Então, às vezes é bom a gente adicionar aí se a palavra está correta. Tem que ter a certeza, né, para não tomar cuidado. Ou ele dá ali já sugestões, né? Ó, essa palavra aqui é lembrará. Então aí ele já mata, né? Ó, Smart Art, tá certo, né? Eu vou ignorar tudo, porque toda vez que aparecer isso eu quero que ele ignore. E aí ele finaliza. Então é sempre uma dica aí. Não confia em 100%, né, dessa questão ortográfica do Word, mas é uma dica, ele ajuda bastante a gente aí, garanto que uns 80% ele já pode fazer, mas não confie em 100% aí nessa ferramenta, tá joia? Muito bem, pessoal, então é isso. Depois eu vou encaminhar a atividade aí para vocês na sequência. Um grande abraço, até a próxima!